O título da mensagem desta manhã, Para com Deus não há acepção, pode ser encontrado no texto desta manhã, em Romanos capítulo 2, começando no versículo 11. Porque com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Gracioso Pai, eu rogo pela Tua ajuda agora, para desdobrar estas palavras inspiradas pelo apóstolo Paulo. Estes são assuntos profundos que lidam não apenas conosco, mas lidam com o mundo todo. Todo o mundo, todas as nações, os reinos, aqueles que ouviram o Evangelho e aqueles que não ouviram, o presente, o futuro, a eternidade. Esses são assuntos um tanto profundos. Então eu rogo que o Senhor venha, Espírito Santo. Ó Pai, derrame o Teu Espírito sobre mim, que o Senhor me conceda uma unção para expor esta palavra de uma maneira real, de um modo fiel, e sobre o Seu povo, Senhor, para que eles tenham uma mente atenta e um coração manso, um espírito humilde e receptivo, para que a exposição aqui seja supernatural ao invés de natural. Tu disse que o homem natural não recebe as coisas do Espírito porque são loucuras para ele, e eles não podem recebê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Eu temo, Senhor, que alguns irão ouvir esta mensagem apenas com os ouvidos e não com o coração, e não irão ver com os olhos do coração. Irão sair piores do que entraram, por serem endurecidos em um grau ainda maior para as coisas santas. Ao invés disso, Senhor, conceda que eles tenham um espírito receptivo, aberto, para que nós sejamos profundamente transformados pela percepção do Senhor e pela nossa transformação através do Senhor, para que possamos refletir o Senhor mais completamente no mundo. Venha, Jesus, por favor, me ajude a nós, Jesus. No Seu santo nome eu oro. Amém. Me parece que seria bom nesta manhã colocar aqui para vocês duas grandes verdades. E então, no final, deixar essas duas verdades grandes, enormes, emergirem do texto. Então, perguntar quais são as implicações para a sua vida nos dias atuais. Então, as duas verdades que eu irei expor para vocês, eu não trouxe para o texto, eu espero, vocês podem julgar, mas ao trabalhar este texto, foi pressionado para mim. E eu creio que isso irá ficar claro para vocês. Então, eu convido vocês para caminharem comigo até o versículo 11 e passarmos através deste texto juntos. Nós não iremos até o versículo 16, porque eu guardei para o próximo domingo. E vamos seguir a linha de pensamento desses versículos. Eu digo linha de pensamento intencionalmente, porque Paulo não pensa em círculos. Eu sou descaradamente linear no meu pensamento a respeito do livro aos Romanos, porque Paulo, o apóstolo inspirado, é linear.
Ele desenvolve um argumento, ele levanta a objeção, responde à objeção, reconstrói o argumento, traz uma nova premissa, defende essa premissa, levanta a objeção, responde à objeção, depois coloca uma nova premissa e ele constrói, alinha uma linha direta para o céu. Ele está construindo verdades a partir de premissas, argumentos, e é assim que ele nos guia por intermédio desse livro. Vemos isso claramente nestes versículos. E eu quero que vocês percebam isso através da linha de raciocínio dele. Eu sei que aqui muitos de vocês têm tido a exultação de ler um grande escritor, Santo Agostinho, ou Tomás de Aquino, Anselmo, ou Calvino, Lutero, Pascal, ou Milton, Shakespeare. Ler algum grande escritor e ser disciplinado o suficiente até seguir a linha de pensamento deles, ao invés de colocar as suas ideias sobre as palavras deles, e se encontrar varrido pela visão deles da realidade. Então você tem a maravilhosa experiência de pensar por intermédio do pensamento de outra pessoa. É um pensamento bastante exultante. É, na minha percepção, o que a educação significa. Quer seja uma educação homeschool ou uma educação na escola. Uma educação pública, privada, deveria ser a respeito de habilitar as pessoas a enxergarem com os olhos e com as mentes de outras pessoas, maiores do que você mesmo, e discernir novas coisas sobre a realidade. Então, emitir algum juízo sobre o assunto. Isso é o que é educação para mim. Eu quero que todos aqui neste lugar tenham essa experiência com o apóstolo Paulo, que vocês tiveram com Milton, Shakespeare, ou Pascal, Anselmo, ou qualquer outro escritor. Por esta razão, estas pessoas são em grande parte gênios, mestres literários. E ser varrido para dentro de suas mentes é geralmente ser conduzido a algo maior do que nós mesmos, o que é ótimo, mas apenas como gênios. Ou seja, quando você segue a linha de pensamento de um apóstolo ou um profeta, você está sendo conduzido não apenas a gênios, mas para dentro da revelação divina. E eles são categoricamente diferentes. Há uma infinita diferença qualitativa entre a revelação de Deus de si mesmo por intermédio de porta-vozes inspirados e os maiores pensamentos que o ser humano pode alcançar por virtudes que Deus distribuiu, gênios. Então, se você um dia experimentou a exultação de enxergar através dos olhos de um gênio, peça a Deus para te levar um tanto além disso e te conceder a disciplina, o anseio e a busca e a paixão e o amor e a atenção de pensar inspirado por pensamentos de escritores, os escritores bíblicos, eu quero dizer. Por isso eu os convido a caminharem comigo pela linha de pensamento deste texto que eu cubro para vocês a experiência de encontrar Deus nos pensamentos de Deus. Vamos falar a respeito do versículo 11. Vamos voltar apenas um pouco. Vamos voltar apenas ali para o versículo 1 a 5 em Romanos 2. Estão começando a mostrar que, não apenas como o capítulo 1 nos mostrou, que os gentios foram excluídos da revelação especial. Pecadores são merecedores e indesculpáveis. Todos nós. Mas no capítulo 2 ele está falando sobre o povo moral. Aqueles que conhecem a Bíblia, judeus no tempo dele, por exemplo, hoje em dia as pessoas religiosas. E ele diz, aqueles que apontam para os pagãos imorais têm que olhar para si mesmos. E eles acusam, mas fazem as mesmas coisas. Eles são hipócritas e, portanto, também são culpados. E, portanto, todos nós estamos debaixo do pecado e somos merecedores de juízo. Então ele diz, do versículo 6 até o 10, que esse julgamento será de acordo com as obras.
Os feitos. Passamos 3 semanas mostrando como isso funciona, junto com a justificação pela fé. Vamos voltar a isso, de novo e de novo, porque temos uma pedra de tropeço nesse texto, a respeito deste assunto. Agora ele chega ao versículo 11, e ele nos concede a base, ou o princípio de Deus. Esta é uma das 2 grandes verdades que veremos neste texto. Uma frase simples. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Nós vemos isso no texto. Não há acepção de pessoas a respeito delas para com Deus. É por isso que ele diz: Deus irá julgar os judeus de acordo com as suas obras e os gentios de acordo com as suas obras. Não de acordo com alguma vantagem que eles podem ter, alguma vantagem cultural, algum sucesso educacional. Isso tudo será algo superficial no juízo. Você irá passar direto por eles, para o que é essencial no juízo, e não dirá respeito a pessoas. Agora, essa verdade, que Deus não é um Deus de parcialidade, é tão grande e tão importante para os escritores do Novo Testamento que eles criaram palavras para descrever isso. Ao menos pensamos que eles criaram. Porque há 3 palavras gregas. Há um verbo e 2 tipos de substantivos. Nenhum deles aparece antes do Novo Testamento em nenhuma literatura grega, pelo menos por 800 anos. Por que eles fizeram isso? Ora, o Antigo Testamento é repleto com realidade, não com a palavra. O Antigo Testamento em grego não tem essa palavra, mas tem a realidade. A realidade aparece em 2 palavras hebraicas: receber a face. Deus não recebe a face. Essa é a tradução literal dessas 2 palavras hebraicas. Significa que na bancada do juiz, se alguém aparece e ele foi acusado, e ele diz: eu sinto muito, e ele faz todo um teatro, não terá nenhuma influência sobre o juiz, de maneira nenhuma. Esta face é completamente irrelevante, porque Deus enxerga através da sua face. Então, não receber a face significa não ser influenciado por aparências irrelevantes. Nós todos não deveríamos ser assim? Nós deveríamos nos esforçar para ser assim. Deus é perfeitamente dessa maneira. Ele nunca fica impressionado pelas realizações irrelevantes, as aparências irrelevantes, as diferenças culturais, ou seja o que for, você traz e mostra a ele, faz um teatro e ele enxerga através de tudo isso até as coisas essenciais. E essas coisas essenciais são as respostas da nossa alma e da nossa vida à verdade. Agora, os escritores do Novo Testamento viram tudo isso. E quando eles começaram a escrever em grego, eles podiam usar palavras separadas, receber a face, essas palavras existem, mas eles as colocaram juntas e fizeram novas palavras. Em Tiago 2:9, há o verbo receber a face, e agora é apenas uma palavra grega. Em Atos 10:34, você tem um substantivo, recebedor de face. Seria uma tradução literal, tá? E aqui em Romanos 2:11, você tem a palavra recebendo a face. Ou imparcialidade, como chamamos. Ou parcialidade. Não há parcialidade, não há acepção de pessoas com Deus. Eles fizeram isso porque, ao menos, a minha percepção é que, quando eu estou pregando, às vezes, quando eu estou orando, vocês me ouvirão juntar frases e vocês vão pensar, isso não é em português. Eu creio que no primeiro culto desta manhã, eu falei uma frase: faça-nos pessoas mais glorificadoras e merecedoras, algo do tipo assim. Essa é uma frase bastante estranha. É muito estranho, honestamente. Não é algo mais glorificador de Deus. Mas eu faço isso e não me arrependo, porque todos nós conhecemos a glória e sabemos o que é merecedor. Nós conhecemos essas palavras e nós precisamos de frases novas, porque isso é importante.
Nós temos que acordar para as novas maneiras de dizer as coisas, mesmo que você tenha que misturar um pouco as palavras. Isso é uma das razões porque há poesia e porque metade do Antigo Testamento está escrito em poesia. É uma das razões. A língua é tão inadequada para Deus. Então, não é surpresa para mim que escritores bíblicos aqui e ali criaram novas palavras, como fizeram aqui para descrever essa grande verdade a respeito de Deus. Deus não age com parcialidade de ninguém. Lembram-se dos inimigos de Jesus, o que disseram para ele? Nós percebemos, Senhor, que Tu não levas em conta a aparência, mas julgas as coisas com verdade. Então os ricos vieram e Ele viu através do coração deles. Os pobres vieram, Ele viu através dos corações deles. Uma mulher veio, um homem veio, um leproso veio. Essas coisas externas não é o que importa para Jesus. O que importa é sempre o coração e o que o coração fez com o corpo. Agora, temos uma verdade diante de nós que traz um grande problema, que agora Paulo tem que responder. Quando Paulo está escrevendo, ele está debatendo com a sua mente. Ele fez tanto isso nas sinagogas que quando ele começa a escrever, ele pensa em todas as objeções que foram levantadas no campo de Marte, nas sinagogas, nas discussões na casa de Turano. Ele ouviu centenas de objeções ao Evangelho e ele responde. E ao escrever, ele traz essas objeções, algumas vezes explicitamente e outras vezes implicitamente. Aqui está uma objeção implícita, vocês podem encontrar claramente. A objeção aqui é essa, que ele irá responder no versículo 12. Paulo, você diz que Deus irá julgar a todos de acordo com as suas obras e fazer isso de forma imparcial, sem exceção. Mas, na verdade, Ele concedeu a lei para os judeus e não concedeu a lei para os índios americanos ou para os sul-americanos há 2000 anos, ou para a China, a Austrália. Então, como isso irá funcionar? Esta imparcialidade de Deus, quando Ele favorece uma pequena tribo no Oriente Médio, chamada Hebreus, com as suas próprias palavras, que diz o que deveríamos fazer, e você diz que Ele nos julgará por aquilo que deveríamos fazer. Isso não parece ser nada imparcial, para o qual Ele diz no versículo 12. Deus é imparcial, porque todos pecaram sem lei. Todos os que pecaram sem lei, vamos pensar que são esses. Essas são as nações que não receberam o Antigo Testamento e a lei de Moisés, ou nenhuma outra parte das Escrituras. Nunca ouviram a respeito do Evangelho. Porque todos os que pecaram sem a lei irão também perecer. Sem a lei. A lei não será trazida para condená-los. A lei não será trazida no dia do juízo para aqueles que nunca tiveram a lei. Você não obedeceu isso. Leia isso aqui. Você não fez isso. Isso não irá acontecer. Não é isso que o versículo diz. Aqueles que pecaram sem a lei, eles irão perecer. E todos os que pecaram debaixo da lei, esses são os judeus. E agora nós, que nós temos a Bíblia, serão julgados pela lei. Agora, isso é importante porque é uma objeção comum, não é? Todos os que tentam espalhar o Evangelho sabem que se houve esta objeção... Espera aí, você diz que Jesus é o único caminho. Você diz que precisa do Evangelho. Você precisa dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E as pessoas que não têm a revelação disso? E a resposta de Paulo é: o julgamento de Deus não será parcial para com aqueles que tiveram mais verdade. Não será parcial para aqueles que tiveram mais verdade. Será de acordo com a verdade que eles possuem e o que eles fazem com ela. Todos os que pecaram sem a lei irão perecer sem a lei. A verdade dos outros não será usada para julgar você. A verdade que você tem, que você conhece,
será o seu acusador. Isso é tudo o que é necessário para te enviar para o inferno. Ninguém vive sequer de acordo com a própria consciência. Quem dirá de acordo com o que foram ensinados por outras fontes? É por isso que ele usa a palavra perecer aqui, e não alguma outra. Todos que pecaram sem a lei perecerão. Ele não diz os que pecaram sem a lei estão livres, porque não tinham a lei. Eles perecerão, mas sem a lei. E todos os que pecaram debaixo da lei serão julgados pela lei. Então, quando alguém perece sem a lei, não será por causa da lei, que seria usada para condená-lo. Não é por ouvir, ter, ler a lei. É por cumpri-la. Está no versículo 13. Então vamos para o próximo passo do argumento. A razão disso é porque os simples ouvidores da lei, é por isso que você não precisa da lei. Você não precisa da lei. Ouvir não é nada. Não precisa ouvir a lei. Não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então não importa se você nunca ouviu a lei. Tudo o que importa é se você cumpre a lei. Problema. Ele está gritando vindo através do texto. Vários. Deixe de dizer um. E em um tempo aqui, eu vou dar um tempo porque eu vou voltar a ele daqui a 3 semanas. A frase é: os que cumprem a lei serão justificados. Como isso se encaixa com a justificação pela fé? Iremos ver isso daqui a pouco. Eu darei 3 problemas para vocês meditarem pelas próximas 3 semanas, para verem se vocês tiram alguma conclusão disso. Número 1, essas são apenas observações. Número 1, e se a lei exige, confie na graça de Deus para a sua salvação e não tente merecê-la. E se a lei disser isso? Se a lei disser isso, então cumprir a lei significa fé. Então a lei disse isso. Essa é a primeira observação. Segunda observação seria: isso não diz que a justificação é baseada no cumprimento. Ela simplesmente observa: cumpridores da lei serão justificados. A base da justificação pode ser a fé, com a qual as obras consolidam. Pode ser. Pega essa observação e leva para casa e pense sobre ela. Terceira observação. O tempo futuro do verbo. Eles serão justificados. Eles irão ser, os que cumprem serão justificados, o que quer dizer que o julgamento na visão futura. Então, provavelmente, o que está sendo dito aqui é o que acontecerá no dia do juízo, quando a nossa defesa final, o veredito, é colocado, no qual, no versículo 7 e versículo 13, talvez está ensinando a mesma coisa. E eu passei 3 semanas explicando o versículo 7. Aqueles que buscam, procuram por glória, honra e imortalidade, perseverando em boas obras, irão receber a vida eterna. A vida eterna é concedida àqueles que perseveram em boas obras, e não é baseada ou merecida por essas boas obras. Mas se você esteve aqui nessas 3 semanas, você ainda está coçando a cabeça e tem que voltar para quando nós explicarmos isso. Este não é o problema que Paulo lida aqui, ele passa por cima disso. Todos irão entender isso. Aqui está o problema que Paulo lida. Como é possível, Paulo, alguém poder fazer o que a lei manda se ele não tem uma cópia da lei? Você pensa ter resolvido o problema no versículo 12, ao dizer: oh, você não tem que ter a lei, porque são as obras e não o ouvir é que contam. E eu quero dizer, Paulo,
Se eu tivesse uma cópia da lei, dizendo quais as obras que eu tenho que fazer para ser julgado, como eu vou ser tratado com imparcialidade aqui? E ele responde isso nos versículos 14 e 15. Porque quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, a lei de Moisés, servem eles de lei para si mesmos. Eles têm a lei. Eles têm a lei. Versículo 15. Estes mostram, nisso esses mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Eles sentem impulsos e as fazem ocasionalmente, mas eles têm essa testemunha, a consciência, dando testemunho de duas formas. Pensamentos alternados, acusando, isso está errado. Pecador, isso está errado. Isso é bom, você fez bem. E a consciência vai e vem, acusando ou defendendo o que o coração faz. Agora, essa é a segunda grande verdade que me é confiada vinda deste texto. A primeira foi, Deus é imparcial. E a segunda é, a lei de Deus, a lei moral de Deus, está escrita em cada alma humana. Essas são as duas verdades que eu quero que vocês levem para casa. Uma a respeito de Deus e uma sobre vocês e os seus filhos e todos que vocês encontram pelas ruas. Deus é imparcial e você tem a lei dele escrita no seu coração. Então, pense de novo no argumento aqui antes de aplicarmos isso. Versículo 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Argumento. Deus irá julgar, não pela quantidade de verdade que você tiver, mas o que você faz com a verdade que você tem, com ou sem a lei. Argumento. Não é ouvir que conta? Fazer é o que conta. Problema? Como você pode cumprir a palavra se você não tem a palavra? Resposta: você tem a palavra. Fim do argumento. Agora, isso é grande, porque há duas grandes coisas no universo: Deus e humanos. Há anjos e demônios, mas ser humano, ser um ser pessoal é algo grande. O universo parece grande com suas estrelas e galáxias, mas isso vai acabar com um estouro e nós iremos permanecer. Saber quem nós somos e saber quem Deus é sobre o que é a vida. A natureza humana é algo impressionante. Notem a palavra natureza, embora essa tradução não possua. Versículo 14. Quando, pois, os gentios que não têm a lei procedem instintivamente, que é por natureza, a tradução literal seria por natureza, instintivamente. Há uma natureza aqui. É uma natureza escrita com as leis de Deus. Então, termina em comportamento de uma testemunha do trabalho e da criação de Deus à sua própria imagem. Você é criado à imagem de Deus. Parte do significado disso é que a lei de Deus, a lei moral de Deus está estampada, está imprimida, escrita, marcada na sua alma. Nós vimos isso antes. Esse é um dos motivos que eu me sinto impelido, pressionado por isso. Porque eu não tinha percebido isso até que estava meditando sobre Romanos desta vez.
quão incansável Paulo é a respeito disso. Nós vimos, por exemplo, no capítulo 1, versículo 32. Vocês se lembram? Eles sabem, isso falando sobre pagãos que não têm acesso à lei de Deus de maneira nenhuma. Eles sabem, conhecem as ordenanças de Deus, de quem pratica tais coisas é digno de morte. Então ele está dizendo que todos nós no mundo, todos sabemos, agora sabemos como, está escrito no coração. Sabemos, conhecemos as ordenanças de Deus e que não cumpri-las significa que merecemos a condenação. Todo mundo sabe disso. Nós vimos no versículo 26 sobre a homossexualidade. Só que lá eu não tinha notado tão claramente como eu enxergo agora. Como parte da linha de pensamento deste livro. Ele diz, as mulheres trocaram a sua função natural, pois isso é literalmente contra a natureza. O que isso quer dizer? Quer dizer que está escrito em cada alma humana, está uma natureza ordenada por Deus. Para a vida sexual, para a vida financeira, para a vida familiar, para a vida profissional, há uma natureza escrita e você pode agir de acordo com a natureza criada por Deus, ou contrário à natureza criada por Deus. Você pode suprimir essa verdade. E esta é a quarta vez que eu vejo isso. Capítulo 1, versículo 18, 19, 20 e 21. Diz que eles suprimiram a verdade. Então ele diz, tudo o que você pode saber sobre Deus vem da natureza. Isso é tão maravilhoso. É conhecido por eles. E no versículo 21 diz, eles conheciam a Deus. Então todo ser humano conhece a Deus. Todo ser humano sabe que é dependente de Deus. Todo ser humano sabe e conhece a lei de Deus. Todo ser humano conhece a penalidade da lei de Deus por não cumpri-la. Isso é enorme. Isso é intenso, imenso. Quer dizer, você pode argumentar e dizer, não, eles não conhecem. Então, isso se resume a, como você sabe disso? Você sabe, você conhece alguns biólogos evolucionistas e você pensa que os seres humanos são um pouco mais sofisticados e uma combinação de impulsos químicos e elétricos. E você ouve, e aqui está este pregador falando baboseiras a respeito de Deus. Criação, leis escritas nessa coisa aqui. Esse detalhe aqui. Quem está correto? Como você decide? Porque não tem como testar isso num laboratório. Não tem nenhuma maneira, há zero maneiras de você fazer um experimento e decidir, o ser humano é dessa forma? Este é o significado da humanidade? Ou daquele jeito? Você tem um peixe na traseira do seu carro? Ou um réptil na traseira do seu carro? Com uma frase de Darwin escrita no meio. Qual que é a correta? Você tem duas grandes visões de mundo aqui. Eu não posso responder isso por vocês, exceto dizer que eu venho com as minhas próprias convicções a respeito dos anos caminhando com esses apóstolos e tentando, da melhor maneira, discernir se eles são confiáveis, conhecedores do coração humano e da condição humana e da condição do mundo. E tudo o que eu sei da minha natureza e o que eu vejo acontecendo, e eu tento ler com atenção estes biólogos e os outros, e francamente, não tem sequer nível de competição em relação a conhecer a humanidade e o significado da realidade. Não há competição. Você não precisa crer em mim. Você não devia crer na minha palavra, porque seria algo de segunda mão e não conheceria a Deus de verdade. Mas você precisa discernir quando houve uma afirmação destas, que é algo tão imenso sobre quem é você. É quem são seus filhos, e quem é a sua família, e quem são as pessoas deste mundo, e é isso que significa a humanidade, o que significa estar vivo no planeta Terra. Você tem que decidir. Eu sou apenas um amontoado de coisas químicas e elétricas, ou há um Deus e Ele escreve algo em mim. Então, as duas verdades que eu vou fechar com duas breves aplicações. Uma, Deus é imparcial. E dois,
Você é criado à imagem dele com a lei de Deus escrita no seu coração. Aqui vai as minhas 3 aplicações. Você sabe disso em relação a você mesmo. Você sabe em relação a seus filhos. E você sabe em relação aos outros. Vou ser breve em cada um deles. Você conhece a si mesmo desta forma. Eu meditei sobre isso ontem por tanto tempo que você poderia experimentar isso como... O efeito que eu vejo nisso é que se você enxerga Deus como imparcial e julgando as pessoas dessa forma, e Ele tendo escrito a sua lei no seu coração e no coração de todos, o que aconteceria então? E você medita nisso e abraça essas verdades, as suas próprias percepções da verdade e convicções da realidade faria com que você despertasse, faria com que você acordasse em tamanha estabilidade e solidez que tudo na sua vida mudaria. Eu tenho em mente aqui a sua diferença do que eu vejo no mundo e particularmente na América, onde a vida é uma cafeteria. A verdade é uma mesa de saladas. Aqui está uma tigela cristã de cenoura. Aqui está uma tigela hindu. Aqui está uma tigela de hinduísmo, budismo ou secularismo. E a vida é uma escolha. E eu vou satisfazer as minhas necessidades, preencher o meu ser. Eu tenho essa tigela, você tem a sua. Mas se o que eu estou dizendo nesta manhã é algo próximo da verdade, se Deus tem algo a escrever que não é aquilo, mas é isso, e Ele escreve isso, toda aquela imagem da vida se foi para sempre. Se foi para sempre. E a verdade se torna real. Está lá, está em Deus. Ele incorpora isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ecos disso começam a emergir da sua alma e você começa a ouvir verdades da sua palavra. E de dentro de você e de fora da Bíblia, eles começam a se fundir e vem uma sensação de isso é real. Isso se encaixa. Isso traz sentido a tudo. Isso é o que eu sou e para o que eu fui criado. É isso que eu acho que aconteceria se nos conhecêssemos dessa forma e toda essa conversa de relativismo seria vista como uma destrutiva mesa cheia de salada, como a mesa de salada envenenada que ela é. Há uma linha. E é uma linha muito estreita. E nós temos que segui-la. Segunda aplicação são seus filhos. Eu sei que nem todos aqui têm filhos, mas todos conhecem crianças e se importam com elas. Como você olha para as crianças? Você pensa quando você vê uma criança de 3 anos, quando vê um bebê, uma criança no ventre, você olha para aquele garoto de 12 anos ou um adolescente e você pensa, aqui está uma criatura, na qual Deus, há alguns meses, escreveu a sua lei para nunca ser apagada. Deus desceu para fazer uma obra de Criador, a criação moral das almas humanas, a sua própria imagem, algo que ninguém mais pode fazer, nem uma mãe ou um pai. E Ele deu a seres humanos, natureza humana, diferente de qualquer outra natureza, para essa criança. Quando penso nisso, e na minha responsabilidade de dizer isso pelos próximos 20 anos, eu digo, não há brincadeira aqui. Isso não é algo para se dar por garantido, aqui sem negligência, aqui sem abuso aqui. Isso é
maravilhoso o que eu sou chamado para fazer aqui, trazer a palavra de Deus em conjunto com a lei de Deus escrita no coração dessa criancinha, de certa maneira que isso exploda na vida dela, o amor desse Deus. Oh pais, não mande os seus filhos para fora. Não negocie com eles para não virem à escola dominical, ou à escola cristã, ou à homeschool. Não deixe outra pessoa fazer isso. Não faça isso. Olhem para eles. E o que você é chamado para ser para eles. Última aplicação. Todas as outras pessoas na sua vida que você conhece, com quem você trabalha, com quem você vai à escola, aqueles do seu bairro, a sua família, todos que você olhar amanhã, tem a lei de Deus escrita em seus corações. Todo mundo. Aqui estão duas exortações a respeito disso. Número 1. Seja esperançoso no seu evangelismo no próximo ano. Sim, eu não quero minimizar o efeito cegante da queda e do pecado. Nós suprimimos a verdade, mas o ponto de Romanos 1 e 2 é que você nunca olhará para um ser humano em que a principal coisa escrita no coração dele é música de rock, ou em quem a principal coisa escrita no coração é livros de finanças, ou o que está escrito nos seus corações são manuais de sexo, ou livros pornográficos, romances. Você nunca olhará para uma pessoa para o qual a principal coisa escrita é isso, mas a principal escrita sempre será escrita de Deus. Todos que você conhece está escrito por Deus. E, portanto, trazer a verdade da Bíblia para suportar o modelo da lei de Deus e orar para que toda a supressão e maldade que está preenchendo estes buracos e que parece tão legal e que não está sem Deus, que o Espírito Santo irá arrancar todas as falácias e mostrar a revelação natural, se encaixará com a revelação especial do Evangelho e eles irão acordar. Isso se chama conversão. Isso é o novo nascimento. Creia que isso pode acontecer com a pessoa mais dura que você já conheceu, porque eles têm a lei escrita em seus corações. E por fim, quando você olhar para uma pessoa de outra raça, ou quando olhar para um político, ou quando olhar para um criminoso, ou quando olhar para qualquer um e se encontrar sentindo sentimentos ruins, ressentimento, raiva, desentendimento, cuidado ao desprezar outro ser humano. Cuidado ao desprezar outro ser humano. Porque todos aqueles que você vê, na próxima semana, vão começar o julgamento no Senado, ok? E será mais do mesmo. E os sentimentos surgirão. E haverá todo tipo de reação dos dois lados. Que idiota! Nesses momentos, que os cristãos possam dizer, em cada um destes homens e mulheres, e todos aqueles que eu possa não gostar, a lei de Deus foi escrita por Deus com uma mão cuidadosa. E deveria haver uma reverência, uma santificação e um aroma de santidade sobre toda a alma humana, mesmo quando há elementos repugnantes naquela pessoa. Então, se você sente repúdio ou desacordo, ou se você sente alguma raiva, ou se você sente alguma distância, mesmo que seja garantida, não deixe isso se transformar em desprezo. Mas ao contrário, deixe que seja sempre doce, como o aroma da reverência pela criação de Deus. Isso irá mudar tantas coisas. Vamos orar. Ó Deus, eu rogo agora
Que o Senhor possa aplicar essas coisas melhor do que eu e pegar a verdade da sua imparcialidade e a verdade dos seres humanos terem a lei de Deus escrita em seus corações para que saibam o que fazer e as penalidades se não o fizerem. Pegue essas duas grandes verdades e as transforme as nossas próprias visões da verdade, a nossa visão das crianças, a nossa visão do mundo. Eu envio a sua igreja para ti ao final deste ano. E eu peço que o Senhor traga grande bênção sobre o teu povo. Vamos levantar para a bênção. Agora, ao final deste ano, que o Senhor abençoe vocês, os guarde. Sobre ti levante o seu rosto e te conceda graça, e que o Senhor levante o seu semblante e te conceda paz. E todos digam amém. Feliz Ano Novo!